A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos em Cristo Jesus e meus amigos. Graças a Deus por tudo que o Senhor Deus tem nos feito e tem nos permitido. Graças a Deus. Hoje a minha caminhada em direção ao norte de Ronan, né? Aqui é o limite. Uou. Então agora acabei de sair do bairro e entrando em outro. E aqui essa direção aqui é uma das direções que às vezes uso para fazer caminhada, isolado. Então graças a Deus por tudo. Bom, tive que interromper porque tem um casal em câmera lenta na minha frente, então tive que interromper. Mas voltando ao assunto, graças a Deus por tudo. Em nome de Jesus, graças a Deus pelas circunstâncias agradáveis e desagradáveis. Graças a Deus pela alegria, pela tristeza. Pois se nos acontece, é porque o Senhor Deus permite, ou permitiu. E tudo aquilo que o Senhor Deus nos permite tem propósito. E é para o nosso próprio bem. Então, primeiro é para a glória do seu nome, e depois para o nosso próprio bem. Então devemos, entendo eu, que devemos ter compreensão, do dar graças em tudo. Dar graças a Deus com entendimento, com compreensão. Então, graças a Deus por tudo. Hoje não estava muito animado, ainda mais que está chuviscando. Não estava muito animado em caminhar. E então, aconteceu uma coisa, sabe aquelas coisas irritantes? Então me aconteceu, eu ia passar ali na beira do riacho, não. Então estava em casa, tranquilo, dividido, entre a coragem e a preguiça. E de repente, aqueles que moram em apartamento compreendem, ou que já morou compreende o que eu vou dizer. Então, a gente sabe que se tiver um apartamento em cima do nosso, quase tudo que é feito no apartamento de cima a gente escuta o barulho embaixo. E um dos barulhos mais irritantes em dados momentos é momentos que a gente suporta, com tranquilidade. Mas há momentos que não. Então, a vizinha começou a andar de salto alto dentro de casa, plof, plof, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Aquilo começou a me causar irritação e custei entender que aquilo ali pode ser considerado a queda de um fio de cabelo, mas tem significado. Então o fato da vizinha andar pra lá e pra cá de salto alto dentro de casa, da casa dela, parecia que ela estava andando dentro do meu quarto. Tão forte que era o barulho. E aquele barulho irritante me motivou a sair para fazer essa caminhada. E nós precisamos de motivações, de empurrões, de algo que nos empurra. Bom, nem sei o que eu vou falar, que hoje estou meio um pouco atribulado. As aflições, as tribulações, angústias, tristezas, dores, cada coisa é uma coisa. Quando não é uma coisa é outra. Ou às vezes são duas ao mesmo tempo. E nós, crentes em Cristo Jesus, nós não somos imunes a passar por isso, por essas coisas. Então, graças a Deus por tudo, graças a Deus, graças a Deus. Então acho que a última coisa do assunto que eu estava meditando era sobre a caminhada, nossa caminhada espiritual. Que necessitamos de entendimento. E há muitas expressões perigosas. Há, por exemplo, certas expressões que é como que uma combinação, é uma mistura de um alimento com outro alimento. E nós sabemos pelas escrituras, por meio das revelações de Paulo, que nós temos um organismo espiritual. Crendo ou não crendo, nós temos um organismo espiritual. Então, por exemplo, quando Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, tal do corvo. Então, quando Paulo escreveu sua primeira carta aos Coríntios, ele usa uma linguagem figurada, e diz abertamente que não poderia tratar eles como adultos, mas sim como meninos, que eles deveriam ser tratados com leite, e não com leite, não com alimento sólido. Então há uma diferença, O organismo de uma criança e o organismo de um adulto. E ali Paulo estava falando, usando uma linguagem figurada para retratar o espiritual,
Então, amados irmãos, há palavras, há frases que são venenosas, são pesadas demais para o organismo, né? O organismo é um conjunto de órgãos. Por exemplo, fisicamente nós temos o fígado. O que seria de nós se retirasse o fígado do nosso organismo? Nós morreríamos, pois que outro órgão iria fazer o papel do fígado, né? O trabalho do fígado, né? Então, nós temos um organismo espiritual. E aquilo que nós ouvimos e vemos entra para dentro de nós. O nosso espiritual, homem espírito, nosso homem interior, né? É como que alimentar, né? Então o que acontece? E por exemplo, vou utilizar a questão de frutos, né? Tem gente que fala que é fruta, né? A banana é uma fruta? Não, é um fruto. Mas bom, cada um. Não vai dar ideia que eu estou querendo ensinar algo e não é esse o propósito. O propósito das minhas falas é levar o que ouve a pensar, né? Agitar a mente daquele que me ouve para que ele possa pensar, né? Meditar naquilo que está ouvindo. Então, voltando ao assunto. Por exemplo, eu vou dizer uma coisa aqui e vou deixar bem claro que é relativo. Tudo é relativo, né? Tudo é relativo. Eu creio que isso é um dos princípios que nós devemos adotar, né? Por exemplo, segundo o meu fator sanguíneo, né? No sangue está a vida e nós, por vezes, descuidamos. Somos tão desatenciosos, descuidados, que nós não procuramos compreender o porquê que o Senhor Deus, ou o para quê que o Senhor Deus fez, né, vários fatores sanguíneos. Sangue não é um só, sangue é vermelho, todos nós temos sangue, mas existe, o Senhor Deus fez diversos fatores sanguíneos. E que muitas das vezes nós erroneamente chamamos de organismo. Quando a gente come alguma coisa e a gente diz assim: o meu organismo não suporta tal coisa, né? Originalmente não é o organismo que não suporta, é o tipo de sangue, né? Depois, a polaridade do fator sanguíneo, positivo e negativo. Por que será? Para que será e por que será que o Senhor Deus assim fez, né? Então eu julgo que são coisas que nós devemos buscar compreendê-las, né? Então o que acontece? Eu vou citar um exemplo que eu julgo que é relativo e depende do fator sanguíneo ou do organismo, como se diz no popular. Se eu comer uma fatia de manga e logo a seguir comer uma de abacaxi, vai me fazer mal, e mal, mas mal mesmo, né? E é padecendo que se aprende, né? Então foi padecendo que eu tive essa compreensão. Quando na minha adolescência, sem instrução, sem saber, eu comi uma fatia de manga, comi uma manguita, e acho que 20 minutos depois eu comi. Numa casa eu comi uma manga, 20 minutos depois, em outra casa, eu comi uma fatia de abacaxi. Então, o meu fígado não aguentou. Meu corpo começou a coçar todinho, encher de caroço. Eu comecei a perder a respiração e tive muito mal mesmo. Então não é só porque é saboroso, é agradável, é rico em vitaminas e outras coisas, que devemos, só porque tem essas qualidades, nem por isso devemos nós fazer certas misturas, né? Por que razão? Porque pesa para o fígado. O fígado vai trabalhar pesado e pode danificar o fígado, né? Então existe cuidado da nossa parte. Assim também é o organismo espiritual, né? Por exemplo, uma coisa que eu julgo que é alimento dado pelos crentes virgens loucos, crentes virgens sensatos. Tem várias expressões que são frutos, pelos seus frutos conhecereis, né? Então há vários frutos que eles produzem. Vários os frutos, são várias palavras, expressões, as frases, e várias também são os comportamentos. Então o que acontece? Por exemplo, muita gente diz assim: hoje nós estamos vivendo, essa era que nós estamos vivendo, era pós-moderna, nova era, tem um pragmatismo, um dizer muito perigoso, maligno. É aquele que dizemos: eu não vejo mal nenhum nisso, eu não vejo mal nenhum naquilo, eu não vejo problema nada nisso, em usar isso, em fazer isso, em comer isso, em beber isso, eu não vejo mal nenhum, né? Isso denota cegueira de entendimento. Crente cego de entendimento. Então ele não vê mal, nada, vai comendo,
né? Até ficar fraco, doente e morrer. Então, assim como no contexto humano exige cuidados da nossa parte, né? Assim também, muito mais é no espiritual. Temos que ter cuidado, temos que ser prudentes, né? Então, no meu caso, devido ao meu fator sanguíneo, e considerando que tudo é relativo, se eu misturar, ingerir manga e abacaxi, né, eu vou estar caçando pau para minha cabeça. Entendeu? Então, voltando ao assunto. Por exemplo, eu vi uma frase recentemente dizendo, uma página no Facebook, que é uma página no Facebook, embora eu não tenha mais Facebook, graças a Deus, já faz um ano, consegui fechar o Facebook, mas eu lembro dessa página. E recentemente eu recebi algo dessa página, né, dizendo o seguinte: o nome da página é Assembleianos de Valor. Isso denota arrogância, vaidade, soberba. Isso é coisa de coração carnal, não de espiritual, né? Então, agora tem que examinar, né? Tem que obter compreensão para ver o quanto que essa expressão é danosa, perigosa, mentirosa, enganosa, vaidosa e soberba, né? Assembleianos de valor, né? Chamando para si a exaltação, né? E outras coisas mais. Mas não faz sentido, né? Que tanto no mundo físico há lógicas, tanto no mundo físico como no espiritual há lógica, né? As escrituras têm suas lógicas, né? Então o que acontece? E nós devemos considerar isso, né? Então o que acontece? Assembleiano de valor. O que é um assembleiano, né? Que valor é esse? Será que é melhor do que outros? São coisas que a gente tem que perguntar, né? E fazer juízo de valores. Para fazer juízo de valores, nós temos que encontrar o valor do outro lado. Será que nós somos o que é um assembleiano, né? E será que o justo é correto e justo dizer que é assembleiano? Eu sou assembleiano, né? E outra coisa também, para aqui. E outra coisa também, um crente sábio, temente a Deus, ele foge, não é que ele não vai dizer, mas ele evita dizer e foge da expressão eu sou, porque eu sou é um dos nomes do Senhor Deus, e nós não somos, que nós somos é pecadores, né? Em a linguagem de Paulo, eu Paulo, né? Serve apóstolo do Senhor Jesus. Paulo não disse assim, eu sou o apóstolo, eu sou, né, crente em Cristo Jesus, eu sou, não. O eu sou e fica de fora, eu Paulo, né? Isso é um dos exemplos. Não quer dizer que Paulo também não cometeu falhas, né? Então, se nós não tivermos compreensão do que é o ideal e do real, que o ideal é uma coisa, o real é outra, né? Nós vivemos no real, né? E devemos viver em busca, em direção ao ideal, né? Viver nele, ainda que nós não venhamos alcançar ele, nós temos que viver em direção e em busca do ideal. E o nosso ideal, crente em Cristo Jesus, não é outro a não ser Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então nós temos que caminhar olhando para Cristo, rumo a Cristo, em direção a Cristo, olhando para Cristo, né? Que é o nosso ideal. Então, quando nós caminhamos não olhando para Cristo, não em direção a Cristo, quer dizer que a nossa atenção foi roubada. Nós estamos distraídos. E o nosso ideal não é Cristo, não é. Os nossos frutos nos denunciam, as nossas palavras nos condenam. Não adianta tentar enganar, porque até então nós não enganamos a mais ninguém, a não ser primeiro a nós mesmos, né? Então, assembleianos de valor, né? Na lógica, dentro das raias, dos limites da racionalidade, qual é a nossa compreensão de assembleiano? Devemos perguntar. E qual é a nossa compreensão de valor? Para nós se atrever e dizer, eu sou assembleiano de valor. Isso é pura arrogância. Isso é fruto de crente virgem louca, né? E outras coisas mais. Por isso que nós temos que avaliar, examinar, né? Não foi em vão, que encaixa também no texto, no conselho do apóstolo João, né? Ele disse assim, filhinhos, não deis crédito a todo espírito, mas avaliai se os espíritos procedem de Deus, pois há muitos falsos profetas pelo mundo. Então é da nossa responsabilidade, é da nossa individual responsabilidade avaliar aquilo que nós ingerimos, né? Porque o que contamina um homem não é o que entra pela boca, é o que sai
diz o Senhor Jesus. Então aquilo que nos é dito, que nós ouvimos e que nós vemos, né, pode sim nos contaminar, pode parecer soar agradável, saboroso, né? Nos faz lembrar lá do que Satanás fez a Eva ver, né? Uma das primeiras coisas, ou a primeira coisa que ela viu, era que o fruto era agradável aos olhos, né? Emocionalismo. Então não é diferente, o método de Satanás permanece o mesmo, né? Então o que acontece? Nós temos que julgar, nós temos que avaliar, julgar segundo a reta justiça, né? Segundo o que diz as Escrituras. E o Senhor Jesus nos fez várias recomendações, advertência: vigiai, vigiai, acautelai, né? Então nós temos que estar vigilantes, né? Vigilantes não só na fala, mas sim na prática, né? Então, amados irmãos, há muitas expressões que nós ingerimos e semeamos elas por aí, entendeu? E acaba nos contaminando e contaminando a outros, né? Ontem nós lembramos na fala, lembramos de um dos anjos, de um dos pastores lá das 7 igrejas, né? O Senhor Jesus, que sonda e conhece o coração, disse ao pastor de uma das igrejas: tu tens aparência de que vive, né? Mas tu estás morto, tu és cego, nu, né? Pobre, desgraçado. Olha só, as características são características verdadeiras, porque foi o Senhor Jesus que disse, né? Não tem margem nenhuma para dúvidas, né? Então o anjo da igreja, não lembro agora o nome da igreja, qual igreja que é, qual cidade da Ásia, né? Então esse pastor, o anjo da igreja lá, ele tinha aparência, tinha fama de que era vivo e que estava vivo, mas estava morto espiritualmente. Então o morto, ele não transmite vida, ele transmite morte. E nós temos que ter muito cuidado para não ser promotores de doenças e de mortes, né? Porque nós devemos crer e entender que tudo que sai da nossa boca e através da nossa linguagem corporal deve ser primeiro para a glória de Deus e depois para a edificação do nosso próximo. Porque nós temos responsabilidades e nós vamos prestar conta. Nós há de prestar conta ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, né? E é possível sim, isso acontece, da gente contaminar outras pessoas com doenças espirituais. É possível sim matar outras pessoas espiritualmente sem dar conta, sem perceber, de forma inconsciente. E o Senhor Deus considera aquilo a tragédia, a iniquidade, o pecado que nós praticamos sem saber, né? Então isso deveria nos fazer tremer e temer diante do Senhor Deus e procurar conhecer a Deus mais e mais e mais e mais. Adiante, tanto nos Evangelhos como no Apocalipse, né, encontramos o Senhor Jesus dizendo, é o Senhor que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz, né? Então é necessário nós ter compreensão do que é a palavra de Deus. Pães há muitos, né? Pães com fermento, pães com sabores, pães adulterados, mas o pão da vida é um só, e ele não tem beleza, né? Ele não tem formosura, não tem, né? Se for fazer um pão puro, sem mistura, ele não vai ter beleza, né? Não vai ter beleza, e não vai ter formato, formosura, não tem. Então, o pão, para ele ser belo e formoso, ele tem que sofrer adulterações, né? Todos sabem disso, nem precisa entrar em detalhes sobre esse assunto. Então o que acontece? Pães há muito, mas o pão da vida, ele é um só. Ele é um só. E por esse pão, nós devemos chorar, implorar, né? Os irmãos lembram quando o Senhor Jesus disse, não lestes, Senhor Jesus dizendo aos seus ouvintes, não leste o que diz as Escrituras, da boca das criancinhas de peito, que amamenta, bebezinhos, tiraste o perfeito louvor. E qual é a nossa compreensão do que é o perfeito louvor? Será que o perfeito louvor é o nosso ideal, é o nosso objetivo? Será? Ou qualquer coisa para nós é perfeito louvor? Já tá bom, já basta? Não, é lógico que não. O perfeito louvor, nós temos que ir caminhando em direção a ele, buscando, adquirindo compreensão, conhecimento do que é o perfeito louvor que Deus quer e que agrada a Deus, né? Então foi da boca das criancinhas de peito que Deus tirou o perfeito louvor. Então aí nós vamos pensar, peraí, criancinhas de peito, recém-nascidos, não falam, elas não andam, elas não são capazes de trabalhar pelo alimento. Mas o que essas criancinhas de peito faz? Com perfeição, elas choram, elas não se calam. Quem é pai, é mãe e tem filhos, deve lembrar muito bem
E tem coisa que a gente deixa cair no esquecimento, né? Mas a gente meditar, a gente vai lembrar, né? Um bebezinho de 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, por aí segue. Quando ele tem fome, ele acorda, ou ela acorda de madrugada, pode ser qualquer hora. Acorda com fome e vem a fome. Gente, aquela criancinha não se cala. Não se cala enquanto não der o leite a ela. Não se cala. Ela chora, chora e não se cala. E podemos dar todos os brinquedos do mundo. Podemos cantar as melhores canções infantil, podemos rir, podemos fazer o que quiser, que a criancinha de peito não se cala enquanto não der a ela o leite. Assim deveríamos ser nós, né? Muitos de nós têm uma criancinha, nós temos uma criancinha dentro de nós. Infelizmente, em muitos crentes essa criancinha foi abortada, né? Que é o pior, o mais grave e terrível aborto, né? E muitos de nós, eu caí nessa besteira de associar, né, uns anos atrás, se manifestar contra o aborto. Olha, que bestialidade. Eu sou contra o aborto. Não poderia ninguém me perguntar, Joel, você é contra ou a favor do aborto? Não, eu sou contra. Depois, através de uma citação da Madre Teresa, citação que mexeu com a minha mente, é que eu fui pensar que também é um lugar que pode entrar, ficar tranquilo de noite ou de dia, né, para meditar e orar. Então, voltando ao assunto. Foi através da citação da Madre Teresa, né? Você sabe quem foi Madre Teresa? Que ela disse que não era a favor, não era contra a guerra, mas sim a favor da paz. Nossa, aquilo foi como um baque, né? Como jogar uma pedra dentro da água parada. Eu fui pensar, peraí. Então cheguei ao entendimento que nós não deveríamos ser contra a nada, exceto o pecado no nosso meio, em nós, né? Nós não tem nada a ver com o mundo. Quem julga o mundo é Deus, o Senhor Deus, né? E quem julga a igreja é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja. Ele é Senhor da igreja. E Paulo diz no Atos capítulo 10, salvo engano de Atos, que Deus nos ordenou a pregar e a testemunhar que Deus constituiu a Cristo Jesus por juiz dos vivos e dos mortos, né? Então, e Pedro vai e completa mais ainda essa revelação, dizendo: o julgamento de Deus começa por nós, casa de Deus, né? E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho, né? Então o julgamento começa aqui nessa vida, a eternidade começa aqui nessa vida, né? E o julgamento começa aqui nessa vida, né? Então é aqui nessa vida que começa. E essa verdade deve nos fazer tremer e temer diante do Senhor Deus, pois nós não sabemos a que hora o Senhor vem, pode vir a nós para aplicar a sentença, né? Pode nos cortar fora, como na parábola da videira, né? Da oliveira ou da videira, não me lembro muito bem. São João capítulo 15. Nós outrora éramos jambuzeiros bravos, imprestáveis, só prestava ser queimado no fogo. Aí o Senhor Jesus nos enxertou nele. Mas ali é claro que é possível sim, mesmo estando enxertado em Cristo Jesus, ligado em Cristo Jesus, é possível sim não produzir fruto, ser ramo estéril, né? Então o pai, que é o agricultor, ele vem no seu tempo e poda, limpa os ramos, galhos, né, que produz fruto, para que produza mais fruto e com qualidade. Já agora aqueles galhos imprestáveis e estéreis, que não produzem frutos, o pai corta fora. Já era, acabou, né? E essas verdades, as verdades de Deus, deveria e deve nos causar temor, né? Então nós não sabemos a que hora o Senhor Jesus vem, né? Que Ele pode vir a nós. Nós não sabemos. Não sabemos. Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. E se Ele vier a nós e nos achar em falta, em saldo negativo? Ele vai falar assim: olha, servo e serva, porque há duas classes de servo. Servo todo mundo é, todo crente é. Mas ao servo, ser servo não é o suficiente. Ao servo fiel e o infiel. E quem sabe é só o Senhor. É só o Senhor quem sabe quem é fiel e quem é infiel a Ele. Então o Senhor vem. Imagina o Senhor vier hoje a nós, para nos julgar, no tempo dele, né? E nos achar em falta. E nos cortar fora. E quando um ramo é cortado fora, amados irmãos, ele não seca da noite pro dia, não. Ele leva tempo, ele fica com aparência. Ele fica com aparência de vivo. Ele fica verde por um bom tempo, né? Então, é assim que acontece. Há muitos de nós, né? Eu também estou sujeito, não estou fora não. Há muitos de nós ramos os que foram cortados, eles têm aparência de que está vivo, eles têm aparência de verde, né? Parece que ainda há esperança para ele, né? E lembrando aquele texto lá, que é extraído de Jó, que fala da árvore cortada, né? E que pelo cheiro das águas, aquela árvore ali está no singular, aquela árvore ali
É Cristo Jesus, não é nós, não. Nós somos os ramos. Cristo Jesus foi, padeceu e morreu, foi cortado da terra, entendeu? E não foi lançado no fogo para ser queimado. Não, ele foi cortado e levado para Deus. Assim como aquela árvore lá no Éden, né? No jardim, no paraíso do Éden. No Éden, nós vemos nas escrituras que havia duas árvores no meio do jardim. Uma era a da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. Então, a árvore da vida, ela foi transportada para Deus. Aquela árvore da vida ali, nós podemos entender que é Cristo Jesus, né? Então, e essa árvore, Cristo Jesus, ela foi cortada, mas ficou o tronco na terra. E quando veio a chuva de Deus, o derramamento foi... Irmãos, se eu não estiver enganado, foram 40 dias depois da ascensão de Jesus Cristo e até a descida do Espírito Santo de Deus, chuva, pão e água, né? Então o que acontece? O Senhor Jesus padeceu, morreu, ressuscitou e subiu, retornou para Deus Pai, para o céu de Deus. Ele está junto ao trono de Deus, ainda ele não assentou no seu trono, né? Há de chegar o dia que ele há de sentar no seu trono, mas no momento ele está juntamente no trono do Pai, né? Mas bom, então essa árvore foi cortada, mataram Jesus, crucificaram e mataram Jesus, né? Mas a árvore que foi cortada, ela não pereceu, porque o Pai não permitiu, e não permite, que é dele, ele não permite, né? Então essa árvore cortada foi para o Pai. Humanamente falando, a gente pode dizer assim, acabou. A gente vê lá os discípulos, né, a caminho de Emaús, né? A sensação, o sentimento é de que acabou a esperança. Acabou-se, mataram, crucificaram e mataram o Mestre. Acabou-se a esperança. Mas ele deixou uma promessa por meio da sua palavra, né? Que é o derramamento, o enviado ao Espírito Santo de Deus. Então, esse tronco que foi cortado, né, pelo cheiro das águas, pela água de Deus, né, surpreendeu o mundo. Esse tronco que foi cortado, ele voltou a produzir galhos, né? Então esse tronco, essa árvore que foi cortada lá de Jó é Cristo Jesus, não é nós não, né? Então o que acontece? Nós é si, nós é si. Se for cortado fora, é se Deus quiser, é se Ele querer, é se Ele achar graça, é enxertar novamente. E nós não sabemos, né? Então nós temos que ter muito cuidado, porque certas falas, certos enganos, ele pode tirar o temor de Deus dos nossos corações, né? Então, ali, ó. Eu sou bom, né? Sou crente ovelha. Mas será que eu não sou aquele trem preto lá embaixo não? Aquela ovelha negra? Essa tudo é grilada que elas sabem que eu não sou pastor delas. É. Olha como é que elas estão griladas. Essa tá todas griladas, olha pra cá. Com receio, talvez eu possa ser um mercenário para elas, né? Então, amados irmãos, voltando ao assunto, é verdade distorcida, né? Para satisfazer o nosso ego, né? E também para levar e fazer com que o temor e o tremor que é devido ao Senhor Deus, ao juízo dos vivos e dos mortos, né? Fazer com que o temor a Ele venha ser esfriado em nossos corações, né? Aí nós vamos cochilando, aí dorme, pega no sono e vamos ficar dormindo, né? Crentes dormentes, cai no engano, na rede de Satanás, né? Então, são coisas, palavras, frases, nós temos que avaliar, né? Porque vem aos nossos ouvidos, aos nossos olhos do entendimento, vem como um fruto agradável para se comer e adquirir conhecimento, né? E não sabedoria, né? Hoje a inteligência artificial é um poder, né? Causa admiração, produz capacidade, né? Mas bom, então o que acontece? Se nós não tiver cuidado, foi através desses cantarolas aí, desses cantos gospel, essa nojeira contaminada, cheia de veneno, né, que vem o engano, a verdade distorcida. E a gente, por não ser prudente, não ser vigilante, nós acabamos ingerindo essas coisas. E o que acontece? Vai danificar o nosso organismo, né? E nos levar ao estado de doentes, né? De fracos e doentes, e até morrer espiritualmente, né? Então são várias expressões. Por exemplo, originalmente, para quem conhece a história, a belíssima história, é um evangelho, né? Das Assembleias de Deus, não a história em si das Assembleias de Deus, mas a origem, a raiz,
o trabalhar de Deus, né, na vida de Daniel Berg e Gunnar Wing, começando lá da Suécia, a circunstância que os levaram para os Estados Unidos e depois dos Estados Unidos para o Brasil, né? Então é uma linda história, é um evangelho, né? Através deles é que o Senhor Deus trouxe a nós a chama pentecostal no Brasil, pois já havia 200 anos que havia evangélicos para puxar com rodo no Brasil, mas eram tradicionais evangélicos que não era batizado com o Espírito Santo e não cria no batismo com o Espírito Santo. Aí em 1914, salvo engano, né, eles chegam no Brasil com a chama pentecostal, né, batismo com o Espírito Santo, e por aí vai, né. Então o que acontece? É uma linda história. Aí quando cresce, vai crescendo, almas vai crendo, através da pregação do Evangelho, né? Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo leva para o céu, né? A mensagem antigamente era Jesus Cristo daqui, Jesus Cristo dali, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura. Era Jesus Cristo, irmãos. Todos os pregadores, você ia num bairro e na igreja, era Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eles pregavam a Cristo de Deus, a Cristo crucificado, né? Poder de Deus. Então foi crescendo. Aí chegou a altura, era o regime militar, né? Na altura era o regime militar. Então os desafios eram maiores, né? Então chegou a altura de registrar a denominação, né? Aí o que acontece? Demorou, né? Estava havendo empecilho. Mas o servo do Senhor Daniel Berg foi esperando com paciência no Senhor. Esperou por 3 anos. E nesse intervalo de 3 anos, segundo a história, é que ele já tinha um nome, né? Ele tinha um nome já no seu coração para a denominação, né? E nesse intervalo de tempo aí, olha o trabalhar de Deus, gente. Como é que é tremendo, né? Nesse intervalo aí, veio o Espírito Santo de Deus a ele e disse que o nome não era aquele, mas que o nome seria Assembleia de Deus. Somente isso, Assembleia de Deus. E se a gente não parar para meditar nesse nome, nesse título, né, nós vamos entrar para o caminho errado, né? Nos faz lembrar do nome de João Batista, o nome que veio da parte de Deus para o filho de Zacarias e de Isabel, né, que já era de idade avançada. Os irmãos conhecem muito bem a história. Então veio um anjo a Zacarias, né, e disse a ele, né, e no final do dizer da mensagem do anjo, disse: e ele se chamará João. Ali, irmãos, nós sabemos de 2 princípios lá do Gênesis, né? Obediência à vida e desobediência à morte. Isso é para todos. Obediência à vida e desobediência à palavra de Deus, morte, né? Então, a moral é obedecer. Não interessa o que o povo vai dizer, tem que obedecer. Então, o que acontece? Aí, os irmãos conhecem a história, houve a circunstância lá e tal, resumindo, né? O povo lá, a congregação, no dia de apresentar o menino, o povo, os crentes, vamos dizer assim, os crentes já tinham colocado um nome no menino, o povo atrevido, né? Aí, e o nome seria o nome do pai dele. Isabel bateu firme, foi a primeira mulher cheia do Espírito Santo de Deus que nós vemos no Novo Testamento, foi Isabel, mãe de João Batista, né? Tanto ela como o menino. E o Senhor Deus não enche crente do Espírito Santo por encher, por acaso, por nada. Tem propósito encher do Espírito Santo de Deus. E ali no dia da apresentação do menino, um monte de crente lá da congregação, né, os atrevidos, já tinha terminado com o nome do menino e seu nome do pai dele, né? E o pai dele estava gago, mudo, quer dizer, né? Mudo. Então o que acontece? A Isabel toma a frente e fala assim: não, ele se chamará João. Olha, irmãos, a palavra veio a Zacarias e não a Isabel. O anjo veio a Zacarias e disse a Zacarias, né? O que é mulher submissa, né? Temente a Deus e submissa ao esposo, né? Não questionou nem nada, não duvidou, né? Poderia ter sofrido dúvidas, né? Mas ela obedeceu. No entanto que na hora lá ele disse: não, ele chamará João. Aí o povão, irmãos, disse assim: mas não há ninguém da família com esse nome, né? E ela resistiu, irmão, resistiu. E o nome do menino, né, foi João, segundo a palavra vindo da parte do Senhor Deus por meio do anjo, né? Então importa obedecer a Deus do que os homens, né? Obediência à vida e desobediência à morte. Então, voltando ao assunto, o nome original dado por Deus veio da parte de Deus, irmãos, na pessoa do Espírito Santo, que revelou, falou com Daniel Berg, o missionário Daniel Berg. O nome será Assembleia de Deus. Assembleia é um ajuntamento, é uma assembleia, um ajuntamento, não é difícil de compreender, né? Qualquer ajuntamento é uma assembleia. Se reúne ali na sala, é uma assembleia, né? Mas ali a Assembleia de Deus, quer dizer, crentes pertencentes a Deus. E isso pesa, só deve pesar sobre nós. Nós estamos ali na congregação, né? Está lá congregado, o mundo deve compreender e saber que aquela assembleia ali, que aquele ajuntamento ali, é um povo pertencente ao Deus dos céus, ao Todo-Poderoso, ao Juiz dos vivos e dos mortos, né? Então, se nós tivermos essa compreensão, o que acontece? Nós vamos temer, nós não vamos brincar. Mas agora, se nós não tiver compreensão,
né? Nós não vamos dar importância, vamos zombar de Deus, né? Daquilo que veio da parte de Deus para nós. Nós vamos desprezar. Então é necessário ter compreensão. Aí, bom, amados irmãos, Satanás, sabendo disso, né, trabalhou no tempo, né, durante os anos, foi trabalhando, foi mexendo nas pedrinhas. Para quem conhece a história sabe, né, que eu estou falando. Então o que acontece? Aí passou-se os anos, né, veio a era moderna, né, aí começou a surgir, isso denota adultério, irmãos, adultério espiritual, adulterar o original, né. Aí começou a surgir Igreja Evangélica Assembleia de Deus, né. Qual é a origem? Para ter compreensão da origem da palavra igreja, né, existe uma dedicação, tem que cavar até chegar lá na raiz, senão não vai ter compreensão. Então tem certos nomes que entram na nossa mente, irmãos, para tirar depois e para o correto, para o justo, irmãos, é só mesmo pela obra e graça do Espírito Santo de Deus. Para entrar na nossa mente e fazer uma tatuagem na nossa mente, é facinho, irmãos, facinho. O enganador Satanás, ele chega, ludibria, não vai doer não, ele anestesia, né, e é bonito, é emocionante. Aí o crente deita ali na cadeira do cão de Satanás e ele ali vai e faz aquela tatuagem na mente do crente. Só que depois, irmãos, né, se Deus operar por meio do Espírito Santo de Deus, se Deus operar no crente, irmão, para remover aquilo vai ser uma luta. Não vai ser fácil. E não é, irmãos, não é. Ó, a mente cauterizada, tatuada por Satanás, por obras mortas, obras infrutíferas, irmãos, para remover a tatuagem, a marca, a cicatriz, é só um milagre, irmãos. Então, é um dos motivos que nós temos que ser cuidadosos, zelosos. Até então, uma das nossas características é povo zeloso e de boas obras, né? Então, se não for zeloso e de boas obras, então não é povo do Senhor. Mas voltando ao assunto. Então, amados irmãos, depois, com o passar dos tempos, começou a surgir Igreja Assembleia de Deus. Depois, como se não bastasse, veio o termo evangélico, né? Que é um termo que é um fruto que denota que é fruto de crentes virgens loucos, crentes insensatos, crentes sem entendimentos, né? Então apareceu Igreja Evangélica, piorou o trem tudo ainda, aí que denota adultério espiritual mesmo, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Irmãos, começou o original, o nome dado pelo Senhor Deus, na pessoa do Espírito Santo, é somente Assembleia de Deus. Se a gente procurar ver imagens, filmagens lá atrás, dos anos 70, 80, antes das divisões, tudo era Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, Assembleia de Deus, né? Depois a Madureira começou com essa confusão, né? Abrindo igrejas em campos onde que tinha as primeiras, né, do Ministério de Belém. Tinha lugar, até hoje ainda tem, né? Lugares que tem a Assembleia de Deus de duas raízes, né? Isso, irmão, isso é grave, né? Então, o que acontece? Isso é muito grave. O que acontece? Então foi necessário a criação do ministério, do sobrenome, de um apelido, né, ou de um sobrenome, para identificar o original verdadeiro do não verdadeiro. Assembleia de Deus, Ministério de Belém, Assembleia de Deus, Ministério da Madureira. Essa divisão começou lá em 1932, 33, na primeira convenção, né, quando houve a divisão. E aí plantou a semente da divisão, foi plantada, ela foi frutificando e multiplicando seus frutos e estamos do jeito que está hoje. Hoje nós temos a Assembleia de Deus adulteradas para todos os sentidos, né? Então, voltando ao assunto, né? Então, o nome original, né, é Assembleia de Deus e pronto, acabou. Não estou aqui defendendo placa denominacional, não. A gente tem uns, não, eu também faço parte. Dá lugar ao diabo, dá lugar a Satanás, o enganador, né? Começa o acusador, né? O diabo, que é o acusador. Nós não vigiamos e damos lugar ao acusador. Aí, se a gente for tratar do assunto, eles começam a nos acusar, que é o papel do diabo, acusador, né? Começa a nos acusar de estar defendendo placa de igreja, né? Não sabe nem falar direito. Pela fala dele já vê que é coisa do cão, né? Pelas suas palavras são justificados. Então o que acontece? A Assembleia de Deus, o original, né? Foi se corrompendo. E isso, irmão, é necessário, porque isso é sombra do adultério espiritual, né? O adultério espiritual são vários, né? De várias maneiras, né? Adulterar o original, adulterar aquilo que o Senhor Deus nos deu, né? Então, amados irmãos, e foi multiplicando esse adultério, e tem se multiplicado. Por exemplo, o Senhor Jesus e os apóstolos nos deu nomes. Nós temos um conjunto de nomes que nós podemos apropriar-se deles e viver neles, né? Por exemplo, santos, eleitos, escolhidos, salvos, né? Servos do Senhor Jesus Cristo. Mas não, aí nós já chegamos a ponto de dizer assim, chega uma mensageira ou um mensageiro de Satanás e diz assim, você é evangélico?
Aí o crente, por não julgar o espírito, né? Não avaliar o espírito, amados, não deis crédito a todo espírito, mas avaliar e julgar se o espírito procede de Deus, pois há muitos falsos profetas pelo mundo. Aí chega uma crente ou um crente, instrumento de Satanás, e pergunta: você é evangélico? Aí o crente, né, possuído de insensatez, ele vai dizer: sim, eu sou, e vai confirmar com a boca dele, vai confirmar a condenação dele. Mas bem, voltando ao assunto, aqui está voltando, entrando no Renan, ou não? Os portugueses dizem Renense. Mas bom, voltando ao assunto, né? Nós devemos obedecer, acatar o conselho, né, do Senhor, os conselhos do Senhor Jesus e dos apóstolos, né? Conselhos que aos mandamentos, aos estatutos e aos conselhos, né? E nós devemos ser zelosos em guardá-los em nossos corações e praticá-los, pôr em prática, né? Então, o apóstolo São João diz: não deis crédito a todo espírito, avaliai se os espíritos procedem de Deus. Por quê? Porque há muitos, quer dizer, falsos profetas pelo mundo, espalhados pelo mundo. Então é para o nosso próprio bem, né? Aí se o crente em Cristo Jesus não for possuidor das sagacidades que tem a serpente, né, no meio de lobos, ele vai ser devorado, né, espiritualmente, né? Então, voltando ao assunto, aí às vezes chega aquelas crente filho das trevas, né? Eu também tenho que vigiar também, né? Porque com muita facilidade a gente dá lugar ao diabo e a Satanás, né? Os irmãos lembram que quando o Senhor Jesus estava comungando, compartilhando com seus discípulos o caminho revelado a ele por Deus, caminho de dor, de sofrimento e de morte que ele iria e deveria passar por obediência ao Pai. Assim que o Senhor Jesus terminou de revelar a eles, de falar a eles, né, Satanás não desperdiçou oportunidade, talvez durou ali 30 segundos só, né? Então Satanás disse, através da boca de Pedro, né, que isso, Senhor, de modo algum isso te acontecerá, que Deus tenha compaixão de ti mesmo. E o Senhor Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, viu que não era Pedro, que era Satanás que falava. Então o Senhor Jesus repreendeu a Satanás, não a Pedro: para trás de mim, Satanás, né? Então, amados irmãos, com muita facilidade nós podemos e nós damos sim lugar ao diabo ou a Satanás, um ao outro, né? Então o que acontece? Aí, por falta de discernimento, de entendimento da nossa parte, né, porque é necessário ter a graça da parte de Deus, né, ou a graça para discernir os espíritos, né? Gente, depois de muito tempo, agora que eu estou vendo aqui, ó, tá boa, engraçado. Mas bom, então, por falta de... é necessário receber da parte de Deus a graça, o dom para discernir espíritos, né? Senão a gente cai na esparrela, irmãos. Cai nas laçadas de Satanás. Aí, irmãos, vou contar uma coisa para os irmãos. Depois de julgar a mim mesmo, em alguns momentos, em algumas situações, eu entendi claramente que muitas vezes eu dei lugar a Satanás. Eu dei lugar ao diabo, né? Emprestei minha boca para Satanás e para o diabo, né? E com muita facilidade, irmão, e a gente não vê, a gente não dá conta, a gente não percebe, né? Então, e ali, através da nossa boca, Satanás fala aquilo que ele quer. Ajuda? Então ele fala aquilo que ele quer, através da nossa boca. E a intenção ali de Satanás, aquela sagacidade, aquela doçura, meiguice, né? Que é isso, mestre, de modo algum isso te acontecerá. É que Deus tenha compaixão de ti. Aquela compaixão ali era satânica, né? Então isso acontece, irmãos. Às vezes por falta de discernimento, né, e por falta de vigilância, nós crentes cristãos não batemos o maior papo com Satanás, irmãos. E ali ele pega a palavra que saiu da nossa boca e vai trabalhar com ela, né? Por isso que nós temos que ter é um dos porquê que nós temos que ter muito cuidado com a nossa fala. Porque uma vez a palavra sair da nossa boca, não tem como ela voltar atrás, não tem como desfazer, né? Então o acusador, né, pelas tuas palavras sois condenados, né? Então o acusador, o promotor de acusação, Satanás, né, o diabo, quer dizer, ele pega ali aquela palavrinha, irmão, basta uma palavrinha só, irmãos, para que venhamos cair na ruína espiritual. Uma só palavra, irmãos, uma só palavra, né? Então, voltando ao assunto, e nós por falta de discernimento, imagina o Senhor Deus em Cristo Jesus conquistou dons, riquezas espirituais para nós, né? E hoje Ele nos oferece, coloca à nossa disposição, mas nós não queremos, irmão, nós recusamos, nós não buscamos a Deus em oração, os dons do Espírito Santo de Deus.
né? Então, amados irmãos, por descaso, por não possuir a graça de discernir espíritos, né? Muitos têm sido vítimas de lobos cruéis, de Satanás, né? Através do engano. E aí, irmãos, quando vem a ruína, não vai dar para saber, irmãos, qual foi a palavra, que foi o momento, né? Que já passou o tempo, passou os tempos, né? Aí ali naquela conversa, aquele bate-papo com Satanás ou com o diabo, né? O que acontece? Ele arranca da nossa boca de forma sutil, né? Aí chega aquela doçura assim. Uns tempos atrás chegou uma mulher evangélica, pensa numa mulher bonita, meiga. Na hora assim, me deu uma leve impressão, assim, uma desconfiança. E eu falei assim, aí o que acontece? Aquele olhar assim penetrante, né, sorridente. Aí, mal conversou, cumprimentamos. Ela foi e perguntou, você pelo seu jeito, olha pra você ver, irmão, mexeu lá no ego. Pelo seu jeito, eu vejo que você é evangélico. Você é evangélico? Nossa, irmão, quase que eu caí. Eu já caí várias vezes. Bonjour. Eu já caí várias vezes. Então, nesse dia eu escapei e falei assim, agora eu tô entendendo como é que é. Sou eu que tenho que ficar atento e apercebido. Aí eu disse para ela, falei assim, não, eu não sou evangélico não. Ah não, mas parece. Eu falei assim, não, eu sou crente em Cristo Jesus. Ah, mas qual a diferença? Eu falei assim, a diferença está na fé. Está na fé. Aí eu falei assim, você já ouviu falar na parábola das 10 virgens? Que 5 eram loucas e 5 sábias? É, mais ou menos. Aí na minha mente veio, uma mulher com 20 anos de crente, não conhece as escrituras, 20 anos de crente, de evangélica, né? Aí que veio o entendimento. E isso acontece também com nós, irmão, dos dois lados. Não é só de chegar a gente perto da gente, não. Da gente também agir dessa maneira, dar lugar a Satanás, né? Aí chega cheio de manhas, cheio de simpatia, né? Que isso, de modo algum isso te acontecerá. Deus é bom, Deus terá compaixão de ti, né? E coloca de lado que Deus é justiça, né? Que Ele é absolutamente justo, né? E a gente não dá nem conta e acaba caindo na esparrela, né? No engano. Então tem mais outras coisas também, né? Que nos leva a dizer eu sou, né? Eu sou é o nome, é um dos nomes do Senhor Deus, né? Bonjour. Então, são várias expressões, né? Então, a letra ainda mata, irmãos. É lógico, é claro que a letra ali que está falando é a lei, né? Mas temos uma sombra da lei que é a letra, que é a palavra, né? Nos faz lembrar da sopa lá feita lá, né? Pelo servo do profeta Eliseu. A sopa que continha veneno, né? Quando bradaram, tem veneno na panela, né? Então, amados irmãos, como diz os escritores hebreus, né? Aconselhai uns aos outros todos os dias para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, né? Então, uma das fontes do pecado é as palavras. São 3 fontes, né? Se eu não estiver equivocado. Pensamentos, palavras e obras, gestos, né? São 3 fontes. E palavras, irmãos, eu creio que é a fonte mais perigosa que tem. Mais perigosa de todas. As palavras. No entanto, que o pecado, que não tem perdão, né? Que é o blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, ele só pode ser praticado, cometido por meio de palavras, né? Não de atos e nem de pensamentos, mas de palavras, né? Então, palavras é muito mais perigosa e é um dos motivos que nós devemos aconselhar uns aos outros todos os dias. Para quê? Por quê? Para quê? Para que nenhum de nós venha cair, ser endurecido pelo engano do pecado, né? Porque o engano do pecado, para quem sabe, para quem compreende, né? Ele ultrapassa toda e qualquer compreensão humana, entendeu? Então nós dependemos da graça de Deus, do poder do Santo Espírito de Deus, né? Assim como Isabel, creio eu, que foi a primeira mulher a ser cheia do Espírito Santo, a primeira pessoa do Novo Testamento a ser cheia do Espírito Santo de Deus, foi Isabel. E quero crer, né, falando aqui agora, que o propósito que o Senhor Deus encheu Isabel do Espírito Santo de Deus foi o de cumprir a palavra do Senhor, né? Para que o nome do menino parece ser simples, né, irmãos? Parece ser fácil, né? Parece ser fácil, mas não é. Então, quero crer que o objetivo, né, o propósito do Senhor Deus em encher Isabel do Espírito Santo de Deus foi para cumprir a sua palavra, cumprir o seu propósito, para que o nome do menino fosse o nome dado por Deus, que é João. Depois, mais tarde, pelo fato dele batizar, né, ele adquiriu o sobrenome, né, o apelido, né, de João Batista, né, mas não adulterou o original, João Batista, né. Então, amados irmãos, né, vamos buscar. A gente fala assim que Deus dê, mas a gente tem que buscar, né, desejar e buscar, né, os dons espirituais, né, e um dia entre eles
é o dom, a graça da parte de Deus para discernir os espíritos, né? É ter entendimento, né? E a gente recebeu o escape e o livramento, né? Através da graça dada por Deus para discernir espíritos, né? E o Senhor Jesus deixou bem claro para nós: pelos seus frutos os conhecereis, né? Então, pelo fruto que uma árvore produz é que nós sabemos se a árvore é boa ou má, né? Então não tem como nós negar essa verdade e fugir dessa responsabilidade. Não tem como, não adianta, né? E há frutos, irmãos, frutos na vida real, que eles são belos. Estou falando isso baseado na experiência, que há poucos meses atrás quase me levou à morte, né? Por pouco eu vi a morte. Houve um momento que eu pensei em me render. Falei assim: vou morrer, agora eu vou morrer, e logo dessa maneira que eu vou morrer. E foi através de um fruto, irmão, que eu comi. Um fruto agradável, rico em vitamina, mas só que tem uma coisa, irmãos. Eu comi o fruto, é um fruto que nunca eu ouvi, já ouvi falar, alguém já havia me dito, né, que esse tal fruto nunca se come ele verde, né? Ele tem que ser comido bem madurinho mesmo, né? Mas eu não sabia o porquê, irmãos. Então ficou na minha mente, né, que esse tal fruto se comeria somente bem madurinho, que nunca deveria comer ele verde ou de vez, nunca. Mas aí, irmãos, aconteceu que um certo dia, né, eu acordei por volta de 1h da manhã, sei lá, 2h, e acordei com fome, cheio de apetite, né? Então, eu vi o fruto em cima da mesa, fiquei em dúvida se comia ou se não comia, e senti no meu espírito, irmãos, que eu não deveria arriscar comer o fruto. Eu peguei e fui comer, irmãos. Irmãos, aquilo, eu fui empurrando, as primeiras foi descendo, mas chegou uma altura que aquilo embuchou, irmãos, no meio do meu peito. Fui perder a respiração, 2h da manhã. Comecei a entrar em pânico, bati na porta da vizinha, pedi ajuda, fiz sinal para ela. Ela começou a dar murro nas minhas costas, mas de nada adiantou, e perdendo o ar, respiração cada vez mais difícil, né? E chegou um momento que eu estava com muita dificuldade de respirar, né? E na hora, a vizinha em pânico e eu em pânico, não lembramos de primeira coisa chamar a ambulância, né? Quando acreditamos que no bater nas minhas costas, né, poderia resolver o problema, só que não resolveu, piorou. Então chegou o momento que eu perdi a respiração, foi tornando difícil. Então houve um momento que eu comecei a chorar, as lágrimas começaram a descer, e aí eu entendi claramente, né, eu vou morrer, não tem mais saída, né? E comecei a entristecer, poxa, eu pensei assim comigo, logo dessa maneira que eu vou morrer, né? Então, amados irmãos, e o fruto é agradável, rico em vitamina, né? Então quem sabe o que é um caqui, né? Sabe que ele, de aparência ele é bonito e doce quando é madurinho, né? Então, através desse fruto, eu tive a experiência, o sentimento, né, de que eu ia morrer. E ficou gravado na minha mente, aquele sentimento, né? Eu rendi, chegou um ponto que eu rendi, né? A minha sorte foi o Senhor Deus que interviu, senão eu teria morrido ali naquela hora, né? Então, amados irmãos, todo cuidado é pouco, é necessário a graça da parte de Deus para discernir e para compreender, né? Então eu fico por aqui.